O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance, materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um MVP Cast. Este é o episódio de número 40. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E hoje, galera, eu estou aqui com um convidado mais do que especial, grande Daniel Zanzini. Daniel, muito obrigado, meu irmão. Bem-vindo, Dani. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Dani, vou te falar, cara, é um prazer te ouvir. É legal demais te escutar, porque você traz uma intelectualidade para a educação física, que a gente, eu particularmente, se encanta. A gente sente falta. Por que que eu te fiz esse convite? É lógico, teu currículo é incrível, mas a gente tem uma certa... Uma paixão. A gente tem uma paixão, um amor, você transmite isso. Mas eu vou te falar o porquê, cara. A educação física é um pouquinho... As pessoas torcem um pouquinho o nariz. É mal vista, né? Eu acho que tá melhorando, mas ainda nós sentimos vamos falar que mais precisa sobre de isso. mais. E detalhe, a pessoa acha que faz educação física e não gosta de estudar. E você tá aqui para mostrar que não, que educação física precisa estudar sim. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui do currículo do Daniel. Daniel é mestre profissional em análise do comportamento, pós-graduado em educação física estruturada para autistas. Pô, Dani vai falar sobre isso também. Graduação em administração também pela Unip, educação física pelo Mackenzie, diretor de exportação e sistemas de informação. O cara estuda demais. Professor de educação física na educação especial, TEA e DI, mérito acadêmico pelo CREF e menção honrosa em trabalho interdisciplinar. Caraca. Isso foi um pouquinho que eu consegui. Foi o que o Ed reduziu, né? Ele deu um... Ô, Dani, agora me diz o seguinte, cara, o teu currículo é sensacional, já fala muito bem por você profissionalmente. Agora, quem é o Daniel? Irmão, amigo, tio, no dia a dia, quem é o Daniel? Fala aí. Hoje. Muito bem, Robson. O Daniel, sobretudo aqui, é amigo. Eu sou amigo de vocês, graças a Deus, temos uma relação de amizade muito boa. Legal. Hoje eu trabalho com administração na indústria, né? A família tem uma indústria de escovas industriais, eu cuido da parte de exportação e verdadeiramente também da parte de sistemas, né? Então, sou responsável pelo ERPD, né? Da fábrica. E a gente dedica algum tempo para as obras assistenciais. Na parte de educação física, assim... Quando aparecem casos severos, ou que a gente entende que Deus está mandando para a gente, então a gente acaba atendendo também, né? Crianças assim na educação especial. São consultas que elas não são cobradas assim, então a gente faz mesmo pela escassez, né? Que você vai encontrar, né? De profissional, então, a gente sente que as crianças estão sendo aproximadas assim da gente, então a gente atende com a maior alegria. Pô, legal. E nos outros tempos, assim, às vezes a gente separa lá para ir no clube, né? Fazer uma atividade. Ter uma bolinha, jogar um beat. Conversar sobre educação física. Legal demais, Dani. E tive o prazer também de tocar 2 anos na Orquestra Paulistana de Viola Caipira também. Eu sou violeiro. De vez em quando a gente utiliza a música aí como um instrumento aí, participante na educação física. O cara é violeiro e ainda por cima ele é barista. É isso? Verdade. Eu vi uns cursos assim de café. Esse negócio de café é muito legal. Eu falo para as pessoas. Eu adoro, viu, Dani? Não é verdade? Eu gosto de ganhar presente e olha que o pessoal parece que entendeu isso, porque eu ganho cafés assim do mundo inteiro. Aí eu falei, poxa vida, acho que é hora de dar uma estudada. Aí eu peguei para estudar café e... Ó, nossa caneca não tá aqui na mesa, mas é um presente que nós temos aqui pro final aí, pro Dani, para ele tomar o café dele na caneca. Entendeu? Eu quero. Estraguei a surpresa, mas só pra lembrar que tem, viu, Dani? Você tem que levar uma caneca. Ô, Dani, é o seguinte, cara, deixa eu já começar a te fazer perguntas. Como você falou que faz esse trabalho muito legal,
Nós colocamos ali na nossa chamada que nós vamos falar aqui sobre filosofia, tá? Arte, educação física e neuroplasticidade. Falando do trabalho que você faz, que já tem muito a ver aí com um desses assuntos, que é a neuroplasticidade, que você utiliza aí nesse trabalho social que você faz. Fala um pouquinho pra gente sobre a neuroplasticidade e a educação física. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre neuroplasticidade e depois sobre neuroplasticidade induzida. Legal. Neuroplasticidade é a capacidade plástica, né? É a capacidade de você criar ou regenerar neurônio. Então, basicamente, é isso aí. Então, essas células, por elas serem muito especializadas, as pessoas partem da premissa que é mais difícil você gerar essas células. Mas, veja bem, é difícil, não é impossível, né? Talvez dando o estímulo correto, oferecendo a nutrição correta, a gente pode aumentar a probabilidade de aumentar um neurônio, aumentar uma conexão sináptica, tal. Então, eu percebo que a melhor maneira... Vou repetir, hein? A melhor maneira para nós fazermos isso é por meio da educação física. E vou contar por quê. Porque neuroplasticidade você faz por meio de aquisição motora. Então, uma aquisição motora, ela não precisa necessariamente... o sentido está atrelado naquilo que você está recrutando, mas você pode ter aquele seu objetivo, e o educador físico ele tem uma vantagem, porque ele não vai fazer o movimento solto. A vantagem do educador físico é que ele tem um repertório muito ampliado para você estimular a parte que você quer trabalhar. Pode ser lúdico, pode ser divertido e ainda assim extremamente terapêutico. E terapêutico no melhor termo grego, que é servir. Então, eu vou dar um exemplo prático. Boa. Se você pegar os estudos lá do autismo, eles vão dizer, aquelas escolas de Denver lá, que a criança autista ela vai ter de 40% a 60% a menos de célula de Purkinje no cerebelo. Nossa, Dani, o que significa isso, né? 60% a menos de célula de Purkinje no cerebelo. São neurônios oligodendritos, ou seja, tem diversos dendritos nele. Então, uma alta capacidade de fazer conexão. Olha, então, a gente não está especulando, a gente está trabalhando em cima de ciência. E agora, onde você tem essa concentração imensa? Você tem aqui no cerebelo. A maior porção lá do cerebelo, ela vai dizer muito a respeito da parte de mão, de manipulação de mão. A partir do momento que eu sei que ele tem um déficit de célula de Purkinje, e eu sei que isso está diretamente atrelado a centros ali que recebem impulsos da mão, eu vou trabalhar a mão daquela criança. Boa. Só que eu preciso pedir para ele ficar abrindo e fechando a mão, ou eu posso dar um treino de arco e flecha, ou eu posso dar um treino de golfe, né? Aliás, a minha amiga África teve aqui. Vocês são amigos? Super amigos. Na África. Tivemos o prazer de jogar handball nos anos 90. Que legal. Então, assim... Ou seja, Dani, qualquer atividade de manipulação. De utilização de para mãos. fazer coordenação fina dele, Exatamente. qualquer coisa. De pinça, né? Seja de pinça. Sim. Tri. É por isso que o artesanato ajuda muito. Com certeza. Então, quando você precisa trabalhar muitas capacidades de conexão, você vai para aquilo onde vai estimular a célula de oligodendrito. A situação de fala também é uma desse tipo. Então, você percebe uma pessoa muito ansiosa, né? Eu acho que a criança tem um TDAH. Pô, peraí, o TDAH é uma coisa patológica, é mensurável, né? Pelo DSM-5. Vamos ver se é isso mesmo, ou se é uma ansiedade, ou se é uma acomodação que precisa ser ali estabelecida. Porque se for... eu vou ver se a criança tem interesse em aprender um instrumento musical. Aí eu vou para um instrumento, sei lá, de cordas, um piano, um martelado, uma viola caipira, que é um instrumento que eu toco, e aí você vai criando conexões e você vai dando vazão àqueles impulsos ali que estão trazendo a ansiedade. Olha só. Quer dizer... Ou seja, então, hoje é muito confundido, né, o TDAH. Qualquer coisa, hoje a criança está com TDAH. Chega muita mãe me perguntando a respeito do TDAH, do transtorno autista, mas
que a maior parte, às vezes, assim, é uma negligência afetiva, é uma negligência nutricional, por vezes pode ser também. Então, existem critérios mais aprofundados, né? Então, assim, precisa examinar, né? E precisa de preparo, né? Então, eu acredito nisso. Sabe que o padre Antônio Vieira, ele falava assim, né? Eu adoro os sermãos ou sermões, como é que eu falo? Sermões. Tem um sermão do padre Antônio Vieira que eu acho muito legal, que é o Sermão do Espírito Santo. Ele fala assim, olha, para você educar, você precisa de 2 coisas, amor e conhecimento. Porque quem não sabe não pode e quem não ama não quer. Então, nessas áreas, você precisa amar e precisa conhecer. É pré-requisito. Você tem que amar aquele ser humano que está ali e precisa de ter os conhecimentos ali para efetivamente oferecer para aquele ser humano, para aquele espírito, o melhor que realmente poderia ser oferecido. Legal. Ou seja, para você que acha que educação física não precisa estudar, está enganado. E tríceps? Veja só como é rica a educação física, e é por isso que nós convidamos aqui o Daniel para falar com essa propriedade, com essa autonomia. E nós sim precisamos estudar e conhecer. E além de tudo, olha o que ele acabou de falar, olha essa frase incrível. A gente precisa amar o ser humano, amar o próximo e amar o que você está fazendo. Amar o que está fazendo. Amar o que você está fazendo. Porque você precisa buscar conhecimento. Se você não ama o que você faz, você vai buscar conhecimento como? Aí você vai ficar estagnado. E você não vai suportar aprender aquilo. Não vai suportar. Aprender aquilo que você não ama. Eu vou te falar, Dani, por isso que, cara, eu fico... me sinto privilegiado e honrado quando a gente tem aqueles momentos ali no clube de sentar no banco e ficar 2, 3 horas conversando, falando tudo sobre isso. Eu fico encantado mesmo, de coração, cara. Eu gosto tanto da nossa área, que pra mim, a cada vez que a gente senta e eu tenho a oportunidade de te ouvir, eu aprendo muito, cara. Eu falei, cara, que incrível, meu. Mas é uma coisa prazerosa pra todo mundo, conversar sobre isso, porque aí a gente não tá falando de uma forma unilateral, não. Nós estamos ali todos juntos, trocando experiências ali, construindo efetivamente assim entendimentos, né, ampliando, não é... É engraçado, né, porque o conhecimento, ninguém é tão desprovido de conhecimento que não tenha algo que alguém ensinar, não possa, exato. E ninguém é tão sábio que também não precisa aprender nada. Então, isso aí é uma frase do Aristóteles, né, não é minha, mas é uma frase linda, porque linda. E quando você soma essas demandas, você gera coisas extraordinárias, né? Vamos falar, vamos conversar. Ô, Dani. Mas amando, né? Exato, amando. Em uma dessas oportunidades, a gente conversando com a Andrea também, né? Que a Andrea é artista, né? A Andrea ligadaça na arte, manja bastante. E aí a gente começa a pensar e analisar, começa a criar conexões, né? Educação física e arte. Então, pra gente começar a falar um pouquinho de arte aqui da educação física, eu quero que você fale um pouquinho dessa estatueta que estará aqui presente a partir de hoje. Ela vai ficar aqui. Vai ser um marco. Antes do Daniel não tinha. Então a educação física tem a ver com arte. Então, a partir do Daniel, ela vai estar aqui. Ela vai ficar aqui na nossa mesa. Legal, bacana. E fala um pouquinho dessa imagem aqui, do nome dela, ô Dani. Porque para você que é da educação física, que está estudando educação física, saiba que este é o nosso símbolo, é o que representa a educação física, que é o discóbulo de Miron, que o Dani vai falar agora. Fala pra gente aí, Dani. Discóbulo da escola de Miron. Então, o discóbulo, né, o lançador de disco. Lançador de disco, exato. Da escola de Miron. Eu não me lembro se a escola de Miron era uma escola de Atenas, mas ela representa um período clássico helênico, né, que é aquele período do auge ali da democracia grega. Então, esse discóbulo, ele representa o atleta virtuoso, né? Então, a proporção do corpo, a sutileza e a elegância no arremesso. Então, ele representa o quê? Toda essa virtude do homem. E aí, a gente tem que entender assim, educação física, ela se ocupa de virtude. Na Grécia era assim, até hoje é assim. E o que é uma virtude? É o hábito no bem. É nós sermos bem habituados. É sermos habituados com as coisas boas. Então, esse discóbulo do Miron, ele representa essa pessoa que está pensando bem,
ela está fazendo a coisa pelo sentimento correto e está executando de uma maneira primorosa, assim, porque treinou e criou esse hábito excelente. Nós estamos falando aqui de uma excelência da alçada do espírito. É mais do que uma redução biológica, não. A gente está falando de um ser humano completo, de uma aspiração da onde nós, como humanidade, desejamos chegar como espírito. É muito lindo. Desculpa, olha que legal. É muito bom. Olha aí o profissional de educação física. Essa é a história. É a história esse é o nosso símbolo. da educação Esse é o nosso física. símbolo. Ô, Dani, agora, cara, me diz uma coisa. O professor de educação física, ginasta ou pedotríbico? Fala pra mim um pouquinho aí. Exatamente, sobre esse Rossi. assunto. E esse assunto é muito legal porque nós vemos isso hoje também. Então, a primeira coisa... Por favor, Lucas. Ó, o Lucas vai deixar aqui mais uma água, já com a canequinha, que o Dani vai tomar um café. Opa. Depois... eu quero. Depois eu quero ver um café passado lá especial, daquele jeito que você mostra lá, e tomando nessa caneca aí, viu, Dani? Obrigado, Lucas. Valeu. Na faculdade de Educação Física, a gente aprende sobre o ginasta, que é a pessoa que estudava educação física, né, que estudava os movimentos, tudo. Mas essa aí, e é correto o que eles estão ensinando, mas é a primeira página, né? Vamos falar também do pedotríbico. O pedotríbico, ele geralmente era um ex-atleta na Grécia. E aí ele ia tomar conta das criancinhas. Então você tinha lá o sistema de educação paideia, que era todas as coisas que você deveria aprender para se tornar o homem culto. Então essa era a ideia da educação paideia. O mais próximo disso depois você vai encontrar na educação humanitas romana, né, para desenvolver as humanidades. E para essas crianças você designava lá o pedotríbico, né? Então o treinador das crianças. Então, eu acho muito legal isso porque eu me lembro do São Paulo Futebol Clube lá nos anos 80. Você tinha aula de futebol com o Roberto Dias, com o Terto. Pô, o Dias era o cara que marcava o Pelé. E aí você é uma criança de 6 anos... Que tá tendo ele como professor. Exatamente. Então, o pedotríbico, ele começa assim, ele dá talvez uma instrução mais generalista, um desenvolvimento motor inicial... os primeiros conceitos de ordem, né, de como se portar, de como se organizar, né? Quando esses meninos começam a despontar, aí vem o ginasta. Agora essas crianças são comigo aqui, eu vou cuidar da nutrição delas, inclusive nutrição, e eu vou tomar conta dos treinamentos delas, assim. Então o ginasta ele vai se ocupar muito da alta performance, assim, de uma coisa... um caráter mais terapêutico. Então, a gente poderia associar o ginasta com o professor de educação física sem a menor dúvida. O pedotríbico, nós poderíamos associar muitos patronos de clube nos campeonatos, né? Que é o que eu faço. Eu sou patrono lá. O patrono tem isso aí também, né? O ex-atleta que vai lá e toma conta lá de um time... sei lá, tá tomando conta de um time feminino, né? Eu tenho visto muito isso aí, né? Um ex-atleta vai lá, tá fazendo um papel de pedotríbico, né? Olha que legal. E olha que legal. E aí a gente pensa no educador físico hoje, assim, especialmente nas universidades, né? O que eu gostaria? Eu gostaria de ver mais ginasta e mais pedotríbico na mesma pessoa. Uma pessoa que jogou, e que estudou e que treinou, né? Dani, eu vou te falar que pensando nesse tema atual hoje, que rola muito. Eu fiz recentemente um curso da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, e rola ainda essa questão. Esse bloqueio, o que é um cara melhor? Não, o Ed, o que é melhor? O cara que é formado em educação física, como treinador, ou o cara que viveu, o jogador. Quem é melhor treinador? O cara que jogou ou o cara que sentiu na pele ou que estudou? Por exemplo, o Parreira, ele foi só para educação física, nunca foi jogador de futebol e foi tetracampeão. Exatamente. E aí? Aí entra essa questão. E aí nós precisamos separar, né? A ideia da virtude, a ideia do preparo e a ideia do que é necessário, né? Os gregos dizem que a vocação é quando a oportunidade... Só aproximar um pouquinho para cá. Isso, aí. Tá. A vocação é quando a oportunidade encontra o preparo.
Boa. Boa. Né? A gente tem a vocação. O sentido latino da vocação é chamamento, né? Seria algo mais divino, alguma coisa assim. Mas a necessidade que emerge, eu acho que vai ser determinante para o tipo de técnico, né? Existe um lema militar russo que diz, né, que a estratégia da guerra a gente faz durante a guerra, né? Então você não tem a estratégia, então no meio dela ela vai sendo forjada, né? Então a flexibilidade ou a capacidade de perceber o que é necessário talvez seja o mais importante, seja para ele ginasta ou seja para ele pedotríbico. A pessoa que percebe aquilo que é a necessidade emergente vai ser a pessoa que vai se destacar. Que vai se destacar. Porque, assim, Ela da vai minha adaptar, área, né? não é da minha área. Isso aí, na prática, não interessa. É para quem tá preparado, Quem para vai quem conseguir tá pronto. resolver na hora ali o problema. Não é? Se Concordo. A pessoa está Sim. pronta, ela está preparada, né? Porque senão a gente reduz a ideia da burocracia, né? Do papel, né? Não. Então, é o que emergiu. Boa. Ô, Dani, agora é o seguinte. Eu percebo quando você vai falando e eu percebo a tua disciplina aí para algumas coisas e tal. E eu venho estudando um bom tempo já sobre estoicismo e o Ed também. Sim, E comecei aí eu queria bastante. que você falasse um pouquinho sobre o estoicismo. Eu sei que eu nem coloquei lá no assunto que a gente ia falar sobre isso, mas eu não queria que você desse uma passada nesse assunto pra gente. Correntes estoicas. Né? Exato. Corrente de Zenão, corrente ali Isto. Tem na Península Ibérica lá também, o Sêneca, né? Aham. Um grande filósofo estoico. Cícero. Corrente estoica, as pessoas entendem ela assim como uma coisa masoquista, como uma coisa rígida, mas a ideia estoica... Fria, né? Fria, né? Machista. Ela é uma ideia de você se desapegar às coisas materiais ou às coisas que são temporais e as coisas que são mundanas, porque se você não tiver apego a essas coisas, você não vai sofrer. Nossa, Dani, é muito bonito isso, mas olha, eu quero uma aplicação prática para a educação física. Boa. Então, correlaciona para mim, senão esse negócio não valeu. Então, vamos lá, vamos correlacionar. A gente pode pensar, quando a gente pensa em corrente estoica na educação física, a gente pode pensar em duas virtudes, ou seja, virtude, um hábito no bem, um bom hábito. Virtude da fortaleza e a virtude da continência. Então, a virtude da fortaleza seria aquela capacidade de você resistir à privação, a capacidade de você resistir a uma privação que é aversiva. Vou depois exemplificar. A continência é a capacidade de você suportar um prazer que é excessivo. Então vamos lá, vamos pensar que a medida do Ed vai ser 2 pedaços de pizza para ele se sentir pleno, nutrido, 2 pedaços. Só que ele amanhã, ele tem um jogo muito importante. Então não é bom que ele coma assim, talvez seja que ele coma um pedaço só aquela noite. Já. Então ele vai sentir um desprazer ali, porque o que vai saciar ele são 2 pedaços. Então ele entra com a virtude da fortaleza. Eu vou me privar, eu vou suportar esse aversivo de comer um só pedaço em favor de algo melhor, em favor de algo maior, em favor ali de jogar com o meu time ali e ter um bom desempenho. Então, veja bem, uma virtude, né, de fortaleza sendo aplicada de uma forma direta na educação física. Ah, Dani, acho que eu consegui entender isso. Mas e a virtude da continência? Vamos imaginar que o Ed agora sim aconteceu o seguinte. Ele ama comer panetone. Um pedaço para ele é o suficiente. Mas panetone ele tem um calcanhar de Aquiles ali e ele que sempre gosta de comer 2, 3 pedaços. Mas ele tem o jogo lá no sábado de manhã. Então, se ele comer esses 2, 3 pedaços ali, vai atrapalhar. Então, o que ele faz? Ele vai suportar, né, ficar-se aquele prazer exacerbado. Então ele vai comer só a medida. Não, eu vou comer na medida que a minha medida é um pedaço. Né? Então ele abre mão daquele prazer ali em favor de algo melhor. Então a corrente estoica, ela diz respeito a essas coisas. Tanto que se você pegar na obra do Sêneca, ele vai falar, olha, a pessoa que entendeu a corrente estoica não vai ser muito diferente
da corrente hedonista, assim, que é voltada para o prazer. Porque nem essas correntes que são voltadas para o prazer, você vai buscar o prazer de qualquer maneira. Então, seja qual for, o que vai mudar é o ponto de partida. Então, se você busca o prazer ou se você busca evitar o sofrimento, que seja pela virtude, que seja por um bom destino. E esse é o conselho para o educador físico. Agora, vamos pensar nos dias de hoje. As alimentações, os alimentos estão adulterados. As coisas não estão... Você tem muita coisa disponível. Então, as crianças hoje, as pessoas hoje, elas estão com muita oferta. Então, Sim. isso vai privilegiar a corrente estoica. Não, peraí, eu preciso... Não Isso é aqui para eu tomar. não posso. Não é para eu Aquilo beber ali refrigerante. Não tem esse negócio de educador físico beber cerveja. Que loucura que é essa? Né? É um tema delicado? É. Mas, vamos parar para pensar. Pô, o seu corpo, templo da alma. Eu joguei tênis, agora eu mereço beber cerveja. Ninguém fala para eu beber água com moderação. Alguém já te pediu para você beber água com moderação? Nunca ninguém me pediu. Mas olha, eu sou homem suficiente, eu sou adulto suficiente. Falei, então tudo bem, você é adulto suficiente? Pega lá num conta-gotas lá, uma gota de gasolina, põe na água com groselha, vai ficar gostoso. Aí eu te pergunto, você vai beber? É uma gota de gasolina com groselha. Você vai beber? Não vou. Por que não vai beber? Não, é só se beber com moderação. É só se beber com moderação. Muito louco, né? É uma chamadinha. Eu falei, assim. Dani, essa questão do estoicismo, que eu acho muito legal, te dá um direcionamento. Eu tenho o profissional que não entendeu ainda a beleza que é, a bênção que é o seu corpo. É o que você falou, é o nosso templo, é onde a gente habita e a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação, com o que ingerimos. E isso me chamou a atenção quando eu comecei a estudar o estoicismo, de pensar nessa questão. Eu tenho eu me considero um cara bem disciplinado mesmo. Sim. Tem gente que fala assim, pô, Rob, você tem essa disciplina porque você foi militar. Eu falei, não, pelo contrário. Eu fui militar porque eu era disciplinado. Sim. Tinha disciplina. Começa no espírito, sempre. É isso aí, Sempre. Entendeu? Então, cara, o ponto que você falou, é aquela questão assim, você abre mão do prazer momentâneo para viver um prazer maior amanhã. Então, por exemplo, você dá esse exemplo do Ed segurar a alimentação dele, que é um prazer que ele tem agora, porque amanhã ele vai ter um prazer maior no desempenho esportivo dele. Vai promover um benefício pro espírito. Exatamente. Pro espírito. É por isso que eu gosto dessa linha histórica, por isso que eu pedi para você falar um pouquinho com essa muito propriedade linda. pra gente. Ela é muito linda. Agora, Dani, uma outra questão. Solon de Atenas. Fala pra gente aí, 7 hábitos. Fala pra gente. O Solon de Atenas ele é considerado um dos 7 sábios na Grécia. Então, o que eram os 7 sábios? Pessoas nas cidades-estado gregas que eram reconhecidas assim pelos seus feitos assim intelectuais. Então, eles escreviam os aforismos, né? Que são aquelas máximas, aquelas palavras ditas por eles. Então, o Solon é um deles. Você tem, acho que o Anaximandro também ele é considerado. Você tem o Pitágoras, não, mas o Tales de Mileto. Então, são pessoas assim que tiveram contribuições relevantes. E o Solon de Atenas, o que acontece? Olha o que ele vai falar. Ele vai falar assim, que seja a primeira coisa para um grego, nadar e ler. Quer dizer, o Solon de Atenas lá, um dos caras considerados lá, os mais inteligentes, mais sábios, mais desenvolvidos da Grécia, fala que a coisa mais importante para o grego, quando ele nasce, nadar e ler. Olha isso. Nadar, né? Você vai aprender a nadar e ler. Depois a gente vê aí o resto. Olha que coisa linda. Não tem tudo a ver com a nossa educação física? Quer dizer, um dos caras mais excelentes da Grécia, de um período em que o ser humano mais frutificou o pensamento tido, né, ocidental, esse cara, ele coloca aí, de certa forma, a educação física, ele fala, eu não quero saber se você vai ser economista, se você... Não, eu quero saber que você, com 2 anos de idade, vai saber nadar. você vai nadar. Depois a gente vê. Porque aquilo que é importante vem em primeiro lugar. Né? Então eu vejo com tão bons olhos, assim, toda vez que eu passo assim numa piscina, eu vejo aquelas crianças começando com a touquinha assim, eu falo, olha o Solon de Atenas aqui. Olha que legal. Que legal. Fala, Mirelle. Não é? É incrível. E a criança vai ter uma liberdade no meio aquático. Então a gente tem liberdade em meio terrestre, em meio aquático. E se fosse possível,
quiçá o ser humano possa ter liberdade cada vez mais ampliada no meio aéreo. O ser humano, ele tem que ampliar as liberdades. Havia um poeta, o Khalil Gibran, falava, sejamos, pois, prisioneiros de liberdades maiores. O nosso convite como educador físico é ampliar o cativeiro dos seres humanos. Vamos ser prisioneiros de liberdades maiores. Vamos ampliar a nossa cela. Melhorar as capacidades. Ampliar. É pra cima, é pro alto e avante, né? Dani, agora manda pra mim. Pitágoras e educação física. O Pitágoras, ele dança no tempo das musas. O Pitágoras, ele tem um papel legal. Então, quando a gente está falando de Pitágoras de Samos, ele passa uns 12 anos estudando no Egito. A gente está falando de 480 ou 580? Acho que é 480 a.C. Ele passa 12 anos estudando no Egito e decide sistematizar os aprendizados que ele tem, se não me engano era no reinado de Amoses IV. E quando ele decide montar essa faculdade, a primeira faculdade no molde ocidental, era chamado Templo das Musas. Ele fez na cidade, em Crotona, que eram aquelas colônias gregas da Itália. E o que Pitágoras tem a ver com educação física, meu Deus do céu? Aquele cara do Teorema de Pitágoras, né? As pessoas pensam em Pitágoras, pensam lá num tratado matemático. Matemática, é. Mas Pitágoras é educação física. Eu falo, por que esses professores de matemática estão falando do Pitágoras? Quando, na verdade, para você estudar no Templo das Musas, era feita uma avaliação, né, corporal. E antes de você até entrar no nível acusticóide, que seria o primeiro nível de educação, onde você só pode ouvir, você não pode falar, você tinha que passar praticamente o que eu li lá nas obras do Benigno Morilla, né, que era um autor português que pegou os relatos históricos assim dele, 2 anos estudando dança para poder acomodar a bagagem intelectual pertinente ali àquilo que ele ia ensinar, que são aqueles tratados que depois aí os Ptolomeus, Próclo, ou Euclides vieram desenvolver. Então é o seguinte, você não sabe dançar, você não vai estudar matemática aqui, rapaz. Não vai conseguir aprender. Então esse é o Pitágoras. Né? Então era feita uma avaliação física. Era um preparo físico. Físico e depois ainda tinha que fazer 2 anos de dança e com um problema de poder ser reprovado ainda. Com certeza. Com certeza. Ali, e aí não iria estudar e eles a matemática. Eles também, a preocupação com a alimentação. Você era convidado a ser vegetariano. Salvo casos em que você ia participar de Jogos Olímpicos, né? Então, você precisava da nutrição de carne, esse entendimento existia. Então, você pega a questão lá do Milon de Crotona. Ele era um pitagórico. Aqui, sabe aquele que você aprende na aula de musculação, o princípio do sobrepeso, que ele pega o novilho, e aí o novilho vai crescendo. Então, essa é a ideia da sobrecarga da musculação. Então, o Milon, ele era da escola pitagórica. Então, assim, você, em épocas de jogos, assim, era permitido ele comer carne, né? Para ele sustentar os treinos, tudo ali. Então, você vê o entendimento, né? Então, para mim, eu tenho Pitágoras como o primeiro, talvez, nutricionista formal, assim, eu tenho a ideia de Pitágoras. Tudo bem que você também vai encontrar em Hipócrates de Cos, tal, mas o Pitágoras, ele é de uma forma mais aplicada, específica, né? Pro desempenho, para a vida contemplativa de meditação. Então, às vezes eu vejo assim as pessoas falando de Pitágoras e matemática, eu falo, esse aí é mais um aspecto dele. É mais um. E a dança aqui? Porque, vamos falar sobre a dança. Você nunca vê, assim, naquelas obras rupestres, né, uma pessoa sentada num escritório, você nunca vê um economista, não, você sempre vê um culto à divindade por meio de dança. Sempre movimento, né? Tudo que é importante é representado exatamente na forma de movimento. Ele correndo, fazendo uma caça. Poxa vida. Exato, Dani. Relatos tão antigos desse assim. Olha aí a dança. Quer dizer, você vai encontrar coisa de dança de 4.000 anos, 5.000 anos. Aí você vai lá para a primeira universidade, sede do pensamento ocidental, fala que precisa de dança. Fala que você precisa de temperança, o seu corpo precisa estar bem organizado. Percebe a importância? A nossa importância como educador físico? Ô, Dani, deixa eu... Você tá falando aqui, cara, eu tô pensando aqui, Ed. Ó, você que tá assistindo esse vídeo
e passou pela sua cabeça estudar educação física. E o seu pai, a sua mãe, de alguma forma, não está concordando. Pô, mas educação física, vai fazer medicina, vai fazer economia. Eu quero te dizer uma coisa. Para você convencer o teu pai, a tua mãe, que é uma excelente área, mostra esse vídeo para ele aqui. Fala para assistir o episódio 40. E olha a clareza do Daniel para falar da educação física. Cara, se você não tiver convencido, não conseguiu convencer o seu pai, a sua mãe, mostra esse vídeo para eles. Vamos pegar o pai dos médicos, né? Hipócrates de Cós. Eu tenho o privilégio de ter os fragmentos lá da Corpus Hippocratium na minha casa. Olha isso. E o que ele vai dizer lá? Esse é o pai dos médicos. Então, a medicina, ela vai dali. Ela vai dali. Começa ali. Depois é estudada por Aristóteles, os Asclepíades, né? Que eram os seguidores do deus Asclépio, que era o deus da medicina, que poderia também ser chamado de Esculápio ali na região de Roma. Ele vai falar, olha, para as patologias da inércia, o tratamento é movimento. É movimento. E para os problemas do movimento, o repouso. Quer dizer, eles estão usando fundamentos dos contrários, né? Então, assim, pela parte sana que eu vou curar a parte que está doente. Poxa vida, você está muito paradão, não é tomando nada não, é fazendo atividade física. Não precisa ser aquela atividade. Poxa, e aí é que eu acho que entra a beleza do profissional da educação física. Achar um repertório que realmente vai cair gostoso no coração daquela pessoa, que vai motivar, mas para isso você precisa ter repertório. Então eu gosto muito dessa ideia de a pessoa teve um filho com 3 anos, já vai lá, fica sócio de um clube e põe para fazer 1 milhão de atividade. É fundamental para o desenvolvimento da criança isso aí. Sensacional. Tem que fazer tudo. E falando de longevidade, né? Hoje a ciência diz, né? Há alguns anos que a gente vem falando aqui, que a educação física entrou na ciência. Na verdade, ela nunca saiu, né? E hoje fala muito sobre longevidade. Hoje o exercício é longevidade, mas sempre foi. Não é hoje. Hoje estamos olhando para isso, mas sempre foi. Quer longevidade? Faça exercício. Educação física é ciência ou não é ciência? Né? Olha que coisa, né? Não é um disparate, né? Eu acho. Disparate isso aí. Porque, poxa vida, as pessoas... o Hipócrates, ele vai se utilizar de atividade física. Se você pega... Vamos pegar uma obra recente. Vamos pegar a obra do Skinner lá, do behaviorismo radical, lá, que é a psicologia experimental. Você pega lá, mas não tem um livro dele lá que ele não vai usar como exemplo para demonstrar as técnicas lá de condicionamento, seja operante ou alguma outra técnica comportamental. O exemplo é sempre atividade física. É sempre educação física. É sempre atividade física. Então, o que eu acho assim que precisa haver clareza, a gente falou sobre filosofia, arte, vamos colocar a ciência nesse bojo aí. Então, qual que é a diferença da arte e da ciência? Porque se você for ver, as duas se ocupam do imutável. Então, você vai pegar fundamentos que são imutáveis lá, tal, e você vai lidar com eles. A ciência é isso. 2 mais 2 é 4. Então, isso aí. Por quê? Porque essas leis não mudam. Então, quando a gente fala imutável, são leis que não mudam. A grande diferença é que a ciência se ocupa do demonstrar. E a arte, ela se ocupa mais do produzir. Isso aí quem fala é Platão. Então é o seguinte, você coloca a pessoa para fazer atividade física. Ela está com um sorriso no rosto. Qual mais demonstração que você precisa? Que demonstração que você precisa? Começou a fazer ginástica, a pessoa perdeu peso. Tá, qual demonstração mais que você precisa? Ver o sorriso de uma pessoa não é suficiente para você? O problema é você. O problema é você. Não é? Então, assim, as pessoas precisam entender, até os que defendem a ciência precisam entender o que é ciência. Ela se ocupa de demonstrar. E a melhor forma de demonstrar, e o objetivo do ser humano também, é ser feliz. Cada qual tem uma estratégia. Sim. Então, inteligente é a pessoa que vai usar os recursos que estão disponíveis para ela em favor de sua felicidade. Pegou, fez a atividade e melhorou? Muito bem. Não conseguia dormir, agora está dormindo mais. Parabéns. Qual outra demonstração que você precisa? Se eu não colocar um eletrodo, não existe demonstração.
né? A raiz da demonstração pitagórica era toda por meio de número matemático, né? Então, era abstrato. Isso aí gerou muito problema, porque uma vez eles não conseguiam lá calcular de forma racional lá o número π lá tal, até pegaram e mataram lá um cidadão num barco lá, porque senão ia matar a raiz pitagórica. Foram encontrar a solução do problema séculos depois. Quer dizer, a pessoa vai ser essa pessoa moderna? Ah, não saiu do jeito aqui que eu entendi, então não é, né? Igual o pavão, vai lá e coloca a cara pra dentro. O Dani comenta isso. O meu TCC na faculdade, do meu grupo, foi sobre Pilates. Ah, que legal. E uma das teses que eu defendia, porque eu já trabalhava com Pilates, fiz meu estágio no Pilates, e vivia ali o Pilates e amava e sou apaixonado por Pilates. Então, quais os resultados e benefícios que o Pilates traz? E um deles que eu pontuei e defendi foi que ele melhorava a consciência corporal da pessoa. Sem dúvida nenhuma, é o E principal aí eu fui benefício. interpelado pelo professor. Tá bom, e como você eu não consigo palpar uma... Eu falei, é só o senhor ver uma aula minha. Então, O senhor vai ver que o cliente chegou, ele não sabia colocar o dedo na ponta do nariz quando eu mandava, e 3 aulas depois eu falava, coloca o dedo, pronto, melhorou. É visto. Só que visível, não é palpável, né? Não é palpável. Eu não sou da área de Pilates, mas eu conheço a obra do Joseph Pilates. Ele vai fazer essa obra de dissociação muscular. De dissociação muscular, dissipação de força. Essencialmente isso. É o fundamento do Pilates. Agora, se eles estão utilizando o Pilates para trabalhar isometria em cadeias musculares, isometria, legal, é uma possibilidade. Sim. Mas a finalidade era a dissociação muscular para você poder fazer o recrutamento da musculatura acessória na respiração. E consciente. Então, vamos maximizar a respiração diafragmática, vamos usar os escalenos, vamos usar aí os intercostais. Será que eles estão associados no movimento de inspiração e expiração? Essa é a base do Pilates. Essa é a base do Pilates. Eu tive o privilégio de estudar canto, spirituals, com a professora Sônia. Professora Sônia, um beijo para você. Professora Sônia, ela colocava a mão aqui próximo de Ava para ver se estava a dissociação acontecendo. Quer dizer, a professora Sônia, ela não estudou fisiologia, ela não estudou biomecânica, mas ela conseguia mensurar e conseguia aferir a dissociação muscular. Bom, né? Dani, então antes da gente começar aqui com arte arcaica, já nós vamos mostrar algumas imagens aqui. Bom. Eu quero que você fale aqui, Dani, porque eu gosto muito dessa história aqui. Sócrates, Platão e educação física. Aí fala um pouquinho lá de Filipides, porque é muito legal, porque eu sou... Você é corretor. Sou corretor, então precisa falar pra gente um pouquinho, por favor. Sócrates e Platão. Então a gente pega esse contexto assim, eles vão fazer Você pega na República de Platão, da educação lá das crianças, eles vão falar que qual que é a coisa importante. Você precisa de um tripé. A educação socrática, ela vai trabalhar em cima de um tripé, que é educação física, música e filosofia. Sendo que você começa com a atividade física primeiro e a música. Por quê? Porque você vai ter... Por que você vai fazer educação física primeiro? Porque você precisa das estruturas intactas ali. Você vai colocar a mão na criança, a criança não vai poder quebrar. O cérebro precisa estar maturado. Caixa craniana, ele vai precisar suportar, fazer uma corridinha, alguma coisa assim. Então a estrutura biológica precisa estar maturada. Então, por meio de atividade física, para ter o tônus correto, para fazer um movimento adequado. Porque imagina, se você não fazer atividade física, como é que você vai fazer o movimento do beach tênis lá? Você vai ter epicondilite, né? Vai ter epicondilite, não tem jeito. Ah, vou fazer um corredor, você não tem o preparo, você vai ter também lá, né, sei lá, inflamação do tensor da fascia lata. Exato. Né? Então, a primeira coisa, o preparo. Agora sim, para eu ordenar esse preparo de tônus muscular, de recrutamento muscular, aí é que vem a ideia da música. Porque a gente não quer uma coisa exagerada, mas também a gente não quer uma coisa raquítica demais. Então, quando o ser ele vai tratando com a música, as noções de ritmo que a música ela traz, ela vai ajudando a entender que existe um fluxo para as coisas, o controle da ansiedade. Olha, você vai fazer uma série hoje... Amanhã você vai descansar, porque a pausa é parte da melodia, então você vai vir na quinta-feira depois. Então essas noções de ritmo é mais fácil de você adquirir por meio da música. E da harmonia. Então, eu vou fazer um arranjo de um prato, né? Eu me lembro que uma vez uma professora me chamou a atenção com toda... Ela estava correta em tudo. Ela falou, pô, Dani,
Tá faltando uns verdinhos nesse prato, sabe? Então, no sentido assim, você tem que harmonizar isso aqui. Tem que colocar um carboidrato, tem que colocar lá uma proteína, tem que colocar um óleo. E será que nas atividades nossas também não é assim? Eu vou fazer alguma atividade que envolva a perna, vou fazer alguma coisa que envolva o braço, harmonia. Então, o convite socrático, ele é um convite que já te prepara mais para a temperança. Enquanto a corrente estoica ela vai te preparar já para partindo de uma intemperança, não, eu quero fazer tudo de uma vez, eu quero, né? Então, não, peraí, vamos suportar aqui, vamos dar uma segurada na onda. A ideia platônica de começar de criança já é preparando a criança para ter esse entendimento, essa elegância, mas é uma elegância robusta, com força, ordenada, né? Então, essa que é a ideia mesmo do Platão. E aí você tinha perguntado alguma outra coisa que me escapou. Não, então, aí eu fiz uma associação com a ideia da maratona, dos 42 quilômetros, Fidípides. Porque é mais ou menos nessa era, né, que eles dividem na arte. O Fidípides, ele era um corredor de longas distâncias. Então você já tinha essas divisões. Você tinha corredores... Já tinha essa divisão. Já tinha. E tinha uma outra categoria que você tinha aqueles caras de tiro rápido, né? De, sei lá, de 10, de 30 metros, carregando o óplon. Então, eu tinha o Spartathlon, que era uma corrida que você fazia lá em Esparta, que você ia carregando o óplon. Por quê? Porque eles calculavam o tempo necessário para os arqueiros do inimigo lá trocar a flecha. Então, o cara tinha que ir correndo para atacar. Então, eu tinha virou um esporte isso aí lá. Assim. É o gap que você tem, viu, meu? Carregando. Em treinamento militar, né? O pessoal vai carregando o fuzil. Ó, sobe aquela colina ali em 10 minutos ali, sabe? Então, tinha isso aí. Louco, mas tinha virado um esporte. Mas o caso do Fidípides, por que eu acho legal com essa ideia da educação socrática? Então, você estava lá na batalha de maratona. Então, você tinha uns 7 generais que tomavam as decisões. Então, você tinha o Milcíades, né? O Temístocles também estava numa dessas, mas ele era um general meio treinamento, meio trainee ali, mas ele era um dos 7 generais que estavam ali. Quando eles começam a ver a frota chegando em maratona ali, né? Com as tropas do Mardônio, então, o pessoal, eles mandam, né, um recado, né, falam, olha, vai para Atenas, porque o pessoal tinha a ordem. E se eles não voltassem até determinado horário, é que eles teriam sido subjugados, né? Então, você precisava efetivamente que alguém fosse lá e falar, então todo mundo toma cicuta, então Atenas inteira ia tomar cicuta lá, a não ser que eles chegassem antes. O que aconteceu? Eles tiveram um sucesso na empreendida, né? Porque quando eles iam descarregar o barco, então eles pegaram e aí, acho que não sei se foi Temístocles que fala Kairos, né? Kairos no sentido... Eu sei que o cristão hoje ele vai falar de tempo de Deus, mas em grego é o tempo oportuno. Fala, Kairos, e se eu for nesse momento eu vou ser vitorioso. Então, na hora do desembarque, Kairos, eles vão, atacam, aí o que Mardônio vai fazer, né? Ele vai falar, beleza, eles estão aqui, então eu vou pegar com a minha frota, eu vou desembarcar no Pireu e eu vou né, subjugar Atenas. Manda Fidípides na frente, chega lá e fala para ninguém beber cicuta. E aí é que eu acho que vem uma beleza que é dupla. O Fidípides era um maratonista, então ele já tinha ido para Esparta, já tinha voltado e tal, então ele vai correr, né, os 40 e tantos quilômetros lá, grita Nike, né, vencemos e morre. Então ele garante que Atenas não vai tomar a cicuta coletiva. Mas ele era um cara que ele sabia o passo. Então eu acho que a parte bonita aqui, Robson, é que eram pessoas que sabiam a ordem da marcha, eles entendiam o ritmo. Então, Fidípides, ele foi num ritmo maior. Agora, o que eu acho que poderia ser contado também nas faculdades de educação física é que todo o exército ali ateniense, e os aliados ali, eles foram fazendo em marcha acelerada para chegar numa determinada hora lá no Pireu. Então, eles foram caminhando em marcha, carregando o oplon, carregando aquelas coisas lá. Então, eles pegaram, foram andando lá, lutaram, venceram e fizeram uma marcha ordenada. Agora, eu fico pensando assim, se esse grupo não consegue fazer o trote, ou se eles trotam de uma maneira errada, será que eles chegam? Será que não ia doer o baço? Será que não ia doer não sei o que lá? Então, aí é um exemplo claro
do domínio que essas pessoas tinham da passada. Do ritmo. Que o treino tava em dia, né? Falou, ó, ninguém vai conseguir igual o Fedipe desfazer, manda ele. Agora nós vamos num ritmo tal, a gente chega, então, quando lá as tropas, lá acho que era do Mardônio mesmo, chega lá no Pireu, tá todo o exército Ritmo, lá com o Oplão pronto ali para combater. E aí ele desiste da investida ali. Então, legal, a gente é está lindo, falando né, de velho? marcha. Muito legal, Então, a gente tá falando de uma marcha. marcha média, vamos imaginar. Provavelmente eles fizeram uma marcha de meio fundo, sei lá, talvez. Pois é. Com um Oplon ali pesado. Não Pesado. sei. Que louco, né? Não Legal. é muito bonito? É muito bonito. É sensacional. Dani, agora vamos mostrar aqui algumas imagens. Nós vamos falar sobre arte arcaica. Você vai contar aí um pouquinho pra gente, que a gente já vê Tá bom. alguns movimentos. Vou pedir aí pro Lucas colocar. Olha, você falou da dança. Começa falando pra gente aí. Esse era o começo? Não, Não, né? vai vamos lá na... Aí, desce, desce. Mais um pouquinho. Aí nós Já estamos falamos falando aí do do escóbulo, né? A gente comentou aqui, Dani, que você falou que ia falar do discóbulo e do... Ah, tá. Vamos lá. Aqui a gente tá falando de um período clássico. Então a gente tá falando de 300 e pouco aí, né? Alguma coisa desse tipo aí, né? Então o período clássico é o período do Platão, é o período ali de Péricles em Atena. Então você tem um discóbulo porque ele é o lançador do disco. Aí esse aí é a escola de Miron. Então, se a gente pegar e for naquele outro lá, que é o discóforo... Pode descer mais um pouquinho. Olha lá, eu até coloquei ali, ó, tá vendo? É a escola do Policleto de Argos. Então, ele é a pessoa que porta, ele é o portador do disco. Então, o outro é o arremessador do disco. Discóbulo e discóforo, né? Então, aí... E é a cidade-estado grega de Argos, né? Então, esse é o da escola do Policleto de Argos. Olha que legal. Né? E você pode ver que nesse período clássico, você vai encontrar as questões da proporção. Então, todas aquelas obras ali... E essa proporção ali, sabe quando a gente fala o homem vitruviano, né, do Marcos? Então, do Leonardo da Vinci, a gente atribui ao Leonardo da Vinci, mas o Leonardo da Vinci, ele vai estudar um tratado de arquitetura do Marcos Vitruvio Polio, que eu também tenho o prazer de ter lá no meu acervo. Ele vai viajar todas as cidades e estado grega, vai pegar toda a arquitetura de Corinto, de Atenas, e vai levar e dar de presente compilado para César. Então é daí que vem o homem vitruviano. Eles pegam as proporções gregas, o Leonardo da Vinci pega isso e representa como deveria ser o homem vitruviano. Então vai obedecer essas ideias de proporção áurea, né? Então você vai ver que a cabeça dele sempre vai estar na oitava, assim, se você pegasse uma régua para medir e tal, porque a beleza ela tem uma correlação direta com essas proporções. Com a simetria. Ah, com certeza. Sim. O belo ele não é dissociado da ordem. Não é assimétrico. Ele não é. Ele tem uma razão. Uma razão, é. Ele não é... Ele é mais objetivo do que subjetivo, né? Então você vê... Quando você pega essas obras com essas partezinhas assim, é para você dar um equilíbrio assim no ponto de gravidade, né, da escultura. Porque essas esculturas, especialmente as gregas, eram feitas diretamente da pedra, né? É um bloco só, que ele ia esculpindo. Em Roma, quando eles começaram a também fazer essas esculturas, e ele fazia uma lasquinha, né? Fazia alguma coisa assim. Então a pessoa colocava uma cera. Então as pessoas sabiam lá em Roma que a obra excelente era aquela cinecera. Então, vem a palavra sinceridade daí, que é a obra limpa, né? A obra ali é a cinecera. Olha que louco. Ela vem daí. Vamos lá, pode baixar mais um pouquinho. Aqui tem uma outra coisa bacana. Ah, né? verdade, né? diadema. É. Esse aí é o diadumeno, né? Diadumeno, que significa o portador da diadema. Então, ele é um campeão ali dos Jogos Olímpicos ali, porque ele está portando a diadema, né? Ô, Dani, Igual a nos nossa Jogos Olímpicos, quando aparece aquelas imagens do atleta recebendo Isso é a aquela diadema. coroinha de flor, chama diadema. Diadema. Você pega as epístolas legal. de Paulo, né? Olha, corri lá, combati o bom combate, percorri a corrida, agora recebi a diadema. Ele está falando para um público grego, né? Então você pega aquela epístola do Paulo. Por que ele é o apóstolo do gentil? O gentil eram os gregos, né? Então ele está falando em Corinto, ele está falando em Tessália, na Tessalônia, em Bereia. Ele está falando em todos os lugares. E ainda na Turquia era tudo colônia grega. Então ele está falando Ele falava isso. pros Está gregos. falando dessa diadema aí. Qual o Ele tá significado fazendo da analogia. diadema?
de que ele vai ser coroado, né? De que fez aquilo que era a vontade de Deus ali e tal, né? Olha que louco. Vamos lá. Aí é o Ajax jogando dado com Aquiles, né? Ah, eu adoro essa ânfora, né? Então, ânfora no grego, né? Se tem duas partes para segurar, né? Isso aí também é um período arcaico. Vamos falar aí, ó, 700 antes de Cristo, mas se você pegar de 800 até 500 ali, você vai encontrar essas ânforas assim. E a ânfora também, ela tem um papel com a educação física. Você tem vasos que são menores, ânforas. Vamos pensar na suplementação. Putz, isso é muito legal. Ó, falei até palavrão aqui, mas é até legal, poxa vida. Os campeões gregos, as pessoas disputavam o suor delas, assim, ou ia em animal, pegava sêmen e tal, e passava na pele, assim, porque eles acreditavam que dali eles iam adquirir aquela força e aquela vitalidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Você já ouviu falar em alguém utilizando gel de testosterona na terceira idade? Você percebe? Então, mas o princípio que era utilizado é o mesmo. E funciona. Gel de testosterona. Agora vamos pensar na ideia, né? Vai pegar o esperma de uma besta, assim como eles falavam lá no grego, lá, de algum animal, de alguma coisa que representa a vitalidade, e O passar. gel. Ou o suor de um herói, alguma coisa, e passar, né? Então essa ideia do contato era muito forte na Grécia. E a gente vê que é forte também na educação física, né? Não, vou suplementar, vou passar lá. Então essa questão da nutrição pela pele, né? A nutrição pela pele. Olha que louco. Né? Um escaldapé, por exemplo, lá. A gente está se nutrindo... sei lá, você coloca um sulfato de magnésio na água e tal, então são princípios desse tipo aí, do contato, né? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá. Aí, Robson, sua área, hein? essa eu achei incrível, cara. É muito legal, né? E eu gosto dessas cores assim, meio avermelhada, meio laranjada. É típico, né, desse período aí, do período arcaico. Corredores. E é muito bacana. Você vai ver muito disso aí no Museu do Vaticano. Eu vi, Dani, eu tive a oportunidade, viu, né? cara. Tive a oportunidade. Então... E é muito louco, cara, que você vai falando aqui, eu vou me remetendo lá e você vai falando, entendendo tudo, cara. Parece que tudo começa a fazer sentido. É impressionante, é uma experiência incrível. É uma experiência única, né? Você tem no Louvre também, mas eu acho que no Museu do Vaticano, para essas obras de educação física, assim... É incrível, cara. É uma experiência sensacional. É muito legal. Vamos para a próxima. Vamos lá. É o box, né? O Pigmac, aí o boxe grego. Olha isso. Então, assim, você vê, esporte de luta, né? Que é uma das 5 dimensões lá da educação física, né? Boxe. E aí usava com couro, né? Geralmente na mão, né? Sempre a ideia do couro, né? Você vai usar... Ou é couro, ou é alguma fibra, né? Sempre isso, né? Que é o que tinha disponível, né? Vamos lá, pode ir pro próximo. O Pancration aí, né? Que é o MMA. O MMA moderno. Porque ele vai misturar com o Pilos também, que são aquelas lutas de chão, né? Então você vê, as pessoas falam, nossa, surgiu um modelo novo, né? Será que surgiu? Vamos dar uma voltadinha ali atrás. Lá, ali. Vamos dar uma examinada. É. Agora sim, né? Isso aí é muito bonito, mas eu acho que a gente também, quando fala em luta, assim, tem que falar da questão oriental dos katas, né? Então eu acho que nas artes marciais, as artes orientais, eu acho que elas eram muito mais estruturadas, assim, no sentido da transmissão da cultura. Pô, você pega um kata de uma luta, uma coisa maravilhosa, você vai saber exatamente como replicar, né? E a ideia do kata é o quê? É você fazer uma linguagem visual, que é o que a gente usa hoje para transtorno. A transtorno é a linguagem efetiva lá, a ideia do PECS é isso, né? Então, o PECS é uma novidade, aí a pessoa que quiser utilizar lá para dar aula para transtorno vai ter que pagar uma fortuna para aprender a técnica e não sei o que lá. Pô, mas e aquele kata japonês lá, de mais de 1.500 anos lá, do final do shogunato no Japão lá? Poxa vida, é a mesma linguagem, quer dizer, estão se apropriando do quê? A roda já foi inventada. Já foi inventada. Não precisa inventar de novo, né? Pode subir mais uma, Lucas, por favor? Uma ânfora também, ó. Olha aí, ó. A dança, né? Olha. Que o Dani já falou bastante essa dança aqui, Olha que louco. eu tô reparando agora nela aqui, né? O pezinho aqui, esse pezinho arrastado. Esses pés arrastados, você vai ter alguns modelos de dança grega hoje que ainda são mais contemporâneas.
Eu não lembro se é o cirtoso ou o rassápico, que é, o pezinho é arrastado, mas você vê, ó, ela tá ali na pontinha do pé, mas o pé não tá fora. Ela parece que tá deixando claro isso nessa ânfora. Que Olha legal. que louco. É lindo demais. É sensacional, Dani. Ó, eu falei que nós ficamos 3 horas Nossa, conversando. cara, isso aí dá pra ficar o dia não, inteiro. não. A nosso bate-papo no banco lá da praça Foram 3 horas. foram 3 horas. Aqui o nosso tempo já tá estourado. Aqui o nosso Só tempo que é curto. você vê como passa rápido. Mas antes, Dani, eu queria te fazer uma pergunta, Claro. cara. Porque quando você tá falando aqui, tá me passando um filme. Em que momento que você acha de tudo isso que você falou pra gente? Olha só, o Ed, vê se você acompanha aqui o meu raciocínio. Em que momento que se perdeu um pouquinho essa essência da educação física? Porque hoje, por exemplo, quando vem aqui um convidado e fala que, por exemplo, o Marcelo, que falou aqui do livro dele, tanto é que o título do livro dele é... Não seja um professorzinho de merda. Não seja um professorzinho... Não, vai ser mais um professorzinho de merda. Não seja mais um professor. Por exemplo, ele ouviu essa frase do pai dele. Tá. Quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer educação física, meu pai falou, mas educação física? A mãe da Mônica falou pra ela, falou assim, pô, por que você não vai fazer educação... vai fazer medicina, pedagogia, você vai fazer educação física? Então a gente escuta isso, foi o que eu falei aqui, comentei no início, e você me falando a importância. O cara primeiro vai aprender a fazer natação. Você vai fazer natação, para depois você vai fazer matemática. Hoje é tudo o contrário. Hoje o pai, se puder, quanto mais cedo, coloca ele lá para fazer um Kumon da vida, para ele ser um expert em matemática, para ele ser um ótimo administrador. E o esporte, quando tiver tempo, faz. Que momento que isso se perdeu? Eu acho que eu vou colocar 3 momentos assim para você, pra gente fazer, porque a partir desses 3 momentos a gente vai conseguir cada qual fazer a sua reflexão. Na Grécia, as pessoas faziam aquilo pela virtude. Tudo que era feito lá, eles não faziam visando o pragmático, visando o interesse, eles faziam visando a virtude. Aristóteles, ele falava, olha, as coisas intelectualmente se desenvolveram muito aqui e é claro que havia virtude, havia amor, porque isso aconteceu numa época em que todas as necessidades estavam abastecidas. Quer dizer, eles já tinham tudo. Então, se eles ainda estavam desenvolvendo tudo aquilo, eles só poderiam estar fazendo pelo prazer e pelo amor ao conhecimento. Então, em Roma, eles entendem a beleza disso e também a vantagem pragmática. Então, vem lá a educação humanitas romana, né? Desenvolver as humanidades. Ela não foi tão intensa quanto a paideia grega, porém ela vai inserir o ensino bilíngue. Sabe esse negócio de aprender outra língua? Tal, como vai ser mais intenso em Roma, porque eles precisavam aprender o grego para poder acessar os ensinamentos e tal. Mas na obra de arquitetura do Marcos Vitruvio Polio, olha só, ele já vai diferenciar essa ideia. Quando ele vai falar sobre a construção dos anfiteatros ali em Roma, comparando com a Grécia, ele notou uma curiosidade. Ele falou que na Grécia você não dividia os camarins em camarim de músico e de intérprete, porque na Grécia todo mundo tocava instrumento, todo mundo interpretava. Então, quando eles cansavam, eles mudavam a atribuição. Já em Roma você não tinha pessoas dessa capacidade, então você dividia, olha, aqui tem naipe de músicos e naipe de intérpretes. Agora eu vou para o terceiro ponto. Então, eu comecei na Grécia, em Roma, que reconhecia e entendia a utilidade. O mais próximo que o Brasil teve da educação tradicional, veja bem, o que as pessoas têm hoje, eles chamam de educação tradicional, mas isso não é educação tradicional. A educação tradicional, ela vai embora do Brasil, ela é estabelecida com a educação jesuíta, capitaneada lá pelo grande Abará Bebê, né? Eu gosto de falar o nome dele no Guarani, porque é um nome lindo, né? O padre que voa, né? O padre José de Anchieta. E o padre Manuel da Nóbrega. Então, eles vão capitanear a educação brasileira, né? Então, E a educação jesuíta, elas são de 2 níveis, né? Do nível das artes liberais e do nível mais filosófico. O grande problema da educação brasileira nunca foi a educação tradicional. O problema foi, foi quando o Marquês de Pombal assume ele começa a influenciar a coroa brasileira e expulsa as missões jesuítas. Então você tem um hiato aí de uns 200 anos, 170 anos, sem educação, porque assim, ele vai instituir um ensino laico, mas na verdade ele não ofereceu nada para contrapor a educação jesuíta. Então, esse modelo que a gente tem hoje, que as pessoas chamam de modelo
tradicional, igual, seja em escola particular ou em escola pública, isso aí está muito distante de um modelo tradicional. O modelo tradicional era aquele modelo paideia. Você vai fazer atividade física pra caramba, você vai estudar instrumento, você vai estudar, sei lá, as matemáticas, filosofia. Agora, isso aqui que a gente tem, eu não sei nem se é uma distorção do modelo tradicional. Não é um modelo tradicional. Então, assim, eu acho que a degeneração, e aí a educação física entra também como uma das coisas que degenerou, ela vem das reformas pombalinas no Brasil. Olha que Foi um desastre. Foi um Chega de desastre. 170 anos sem educação. Você vê, cara, praticamente. você escuta o Daniel falando, e aí você começa a voltar, até fala, pô, seria lindo, cara. É. Hoje por um bom período, eu ficava pensando, Daniel, eu falava assim, pô, o que eu fui fazer? Educação física. Vamos pensar nas... Depois que eu vou me descobrindo, que eu falo, não, realmente é fundamental. E, ó, Eu não estava errado. Não estava. Agora, vamos pensar nas missões protestantes, porque depois, assim, começa a vir missões protestantes no Brasil, e ainda a gente não tinha internet, essa coisa. Então, ainda era muita ideia de você vir e ser alfabetizado para ler a Bíblia. Ponto. Ponto. Era isso. Tudo bem, eles tinham o interesse deles lá, mas prestaram serviço. Então, vamos pegar o Mackenzie. A primeira universidade lá de arquitetura, o negócio, foi Mackenzie. Foi missão protestante, que veio trazer aí, que veio para o Brasil. Agora, vamos pensar nesses esportes que surgiram aí. Basquete, não sei o que lá. Você vai pegar a Associação Cristã de Moços. Então, assim, o Brasil ainda ele teve uma minimização, talvez, dessa questão assim da educação por meio das missões protestantes. Eu acho que a educação jesuíta ela tinha um caráter superior, evidente. René Descartes, ele era jesuíta, ele teve esse tipo de educação, né? René Descartes, né? Então, então, era uma educação excelente. Então, quando a gente está falando de educação jesuíta, uma educação tradicional, vamos pensar em René Descartes, né? Lá em 1500 e tal. Então, esse é o nível. E é isso que o Marquês de Pombal matou aqui no Brasil, depois a Guerra do Paraguai também, né? Porque o Paraguai você tinha índice de analfabetismo, era praticamente zero, né? Antes de você destruir as missões, né? Então, os interesses que permeavam a coroa e o Marquês de Pombal tem uma influência muito grande nisso aí, na destruição, né? Da educação, da questão da morte do índio, né? Porque eles tinham interesse no fumo brasileiro. Então, você tinha a maior frota naval que exportava o fumo. O Brasil era o maior exportador de fumo. Talvez ali, acho que no Porto de Cananéia. Então, eles começam a deteriorar tudo isso aí. Então, começam a inventar ali, essa educação aqui tem que ser laica, não sei o que lá. Mas ele queria estrangular, queria pegar, né, essa questão aí, estrangular a questão jesuíta e pegar lá o comércio de fumo. Isso aí é claro, isso. É pena que essas histórias não são bem contadas, assim. Eu acho que essas histórias precisariam ser bem contadas. Mas a educação física paga o pato. E você vê, educação física por missão protestante, Associação Cristã de Moço. A gente pode falar das histórias dos pêssegos, do basquete, vamos falar desses esportes que surgiram das missões. Agora, olha como esse vácuo de educação é muito perigoso. Tem um tipo de educação física que ninguém fala, que é a educação física de milícia. Eu não estou defendendo ela, mas ela é um fenômeno que existiu. Quando você tem ali naquela Alemanha, lá de 1942, alguma coisa assim, ou talvez até um pouco antes, o que acontece? O pessoal da Alemanha começa a patrocinar descendentes de alemão lá em Santa Catarina e tal, por meio do projeto lá das educação, que é a ideia da educação física de Führer, né? Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a preparar as pessoas por meio de educação física, por meio de uma grade curricular, para quê? Para ter ali soldado ali, para quando eles fizerem a investida lá, assediada lá em Buenos Aires, que era o projeto. Você vê, tudo isso está acontecendo na nossa área. Não, a educação física não é para ser usada por milícia. Ela já tinha sido usada antes por Napoleão Bonaparte, né? Ele vai começar a fazer esse modelo ocidental assim. O próprio Joseph vai para os Estados Unidos fugindo, né? Porque conta a história que queriam, não sei qual, chamaram ele para falar, vem treinar os soldados. Aí ele falou, não, tô fora, vou embora. Porque ele já tinha ido como enfermeiro para uma guerra. Quando voltou, tem uma parte de que aonde ele tratava os enfermos foi onde teve menos casos de gripe espanhola. E aí, quando eles voltaram, falou, o que você fez lá de diferente? Falou, não, eu tenho uma metodologia
E eu treinei os enfermos e eles estavam fortes e não morreram. E aí chamam ele pra treinar os soldados e ele fala, o quê? Eu vou embora. E aí foge pros Estados Unidos. Foge não, né? Vai embora pros Estados Unidos. Sensacional. A nossa educação física, ela promove virtude. Assim, a gente tem que reconhecer as coisas que aconteceram, pegar aquilo que é bom, entender os fenômenos que aconteceram e promover virtude. E replicar o que é bom. É o seguinte, educação física é cultura, é arte, é filosofia, é ciência. E você faça educação física, mas lembre-se de uma coisa, pega o que o Dani falou lá no início, faça com amor. Com amor. Isso é educação física. Dani, 1 minuto. Tá bom. Olha para aquela câmera, deixa aí uma mensagem de incentivo, manda uma mensagem para quem quer fazer educação física e para quem já faz educação física, o personal trainer que já atua. Deixa aí uma mensagem para ele, por favor. A minha mensagem, ela vai ter um caráter assim mais transcendental, assim. Eu creio que você, educador físico, profissional de educação física, né? Que eles ficam aí brincando com esses termos aí, fazendo questão, mas isso tudo é besteira. Você tem que fazer a coisa com amor. Você tem que sentir que aquilo que você está fazendo, de alguma forma, está te aproximando da imagem e semelhança de Deus. Olha, nossa, eu senti que algo aperfeiçoou. Eu senti que isso aqui me alimentou. Olha, eu acho que isso aqui trouxe alguma paz. De alguma maneira, você tem que sentir, movimentar a virtude. E essa percepção, ela é instantânea. Então, se não movimentou isso aí, nada. Se você não percebeu, é porque não movimentou. Porque quem percebe a mudança em si ou no outro, que é a mesma coisa em essência, percebe o efeito. Então, assim, presta atenção nisso. Faça as coisas aí com amor, com carinho. Agrega as pessoas. O papel do educador físico, você quer saber? Eu quero ver mais professor de educação física acolhendo. Eu tenho visto aí nos lugares que eu vou assim, ele não abrindo espaço para as pessoas se desenvolverem, né? Eles estão indo muito para essa linha da performance, assim. E não é essa educação física que a gente está falando. A gente está falando de uma educação física que vai promover virtude, que vai fazer o ser humano, de alguma forma, ser um ser humano melhor, se aperfeiçoar, se aproximar de imagem e semelhança de Deus ou daquilo que a pessoa acredita, do belo, do bem, do verdadeiramente bom, assim, sabe? É isso que eu quero dizer. E pode ser para qualquer área. Utiliza aí, ó, você tem muita ferramenta aí. Estuda aquilo. Pode ser que aquilo que você esteja estudando, a pessoa não acredita muito, tal, mas se você pegar e aprofundar, você vai ver que vai abrir um leque ali, porque a educação física, ela permeia todas essas coisas, né? Eu estava até dando o exemplo do caiaque, que não deu para a gente falar aqui, onde podia colocar matemática e tal, mas tem tanta coisa. É muito linda. E a educação física é um trabalho missionário. Ninguém faz educação física, ninguém entra na faculdade de educação física pensando em ganhar dinheiro. Pode ver. A pessoa que está fazendo educação física era aquela pessoa lá atrás que era bacana, que era gente boa, que você queria estar perto. Que gostava do esporte. Esse é você, meu querido. Esse é você, minha querida. É aquela pessoa que as pessoas querem estar perto. Continue sendo essa pessoa e faça de tudo para permanecer sendo essa pessoa. Sensacional, Dani. Obrigado. Muito bom. Agora é de dar aquele presente. Aí, Dani. Aí, a Dani. Dani, muito bom. Cara, obrigado pela aula. Muito bom te receber aqui. Sensacional. E vai ser uma honra. Quero ver explodindo esses vídeos do Daniel aí. Vai viralizar com vai dar certeza. Muito conteúdo isso aí. Galera, sendo assim, este foi o episódio de número 40. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Um abraço e até a próxima. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.